meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Abra no Salmo 119. Glória a Deus. Salmo 119. Teu coração está esta manhã na presença do Senhor. E louvado seja o Senhor que se faz presente. Salmo 119, versículos 89. Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no... Onde está a palavra do Senhor? De onde ela vem? De onde ela não sairá? Senhor, obrigado pela tua palavra, porque ela está nos céus, ela desceu dos céus, ela chegou a nós, e no céu ela está, porque o céu é onde está o teu trono, é onde e de onde vem a tua graça. É de lá, Senhor, que teu Filho desceu e habitou entre nós. E nós te louvamos pela segurança que há na tua palavra. Obrigado. A tua palavra vem do céu. A tua palavra está no céu. A tua palavra veio a nós. A tua palavra permanece no céu, portanto intocável, infalível, imutável e eterna, para a honra e glória do teu nome. Bendito a ti, ó Deus, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Amém e amém. Vamos nos sentar, irmãos. A paz do Senhor. Que alegria nós estarmos absolutamente juntos esta manhã, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Eu vou precisar essa manhã muito da sua Bíblia, muito, muito mesmo. Então, não feche sua Bíblia. Nós vamos necessitar, a pregação terá um momento histórico, depois terá um momento absolutamente voltado à leitura das Santas Escrituras, e eu precisarei muito de você esta manhã. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela tem uma origem sui generis, e nós estamos este trimestre estudando sobre nossas doutrinas básicas, e estamos vendo quão fundamental, quão maravilhosa é a palavra de Deus. Nós já estudamos na primeira lição que Deus resolveu se revelar. E nós cremos pia e totalmente que temos um Deus que simplesmente vendo a limitude humana, disse: eu direi para eles tudo aquilo que eles necessitam saber de mim. Isso é o que nós chamamos de doutrina da revelação. Ao contrário do que muitos dizem de um Deus distante, longínquo, muito longe da humanidade, nós temos um Deus que resolve se revelar, resolve aparecer, resolve se mostrar e resolve trazer para nós tudo aquilo que é fundamental para a nossa vida. E aí, eis o motivo porque em Hebreus 1:1 diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, então na antiguidade Deus já se revelava, nestes últimos dias nos falou por intermédio de Jesus Cristo. Aí ele envia Jesus, e aí a revelação é completa, fiel, absoluta e acabada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorado seja o nome de Deus o Pai,
por sua misericórdia, que enviou para nós a completa revelação sobre ele. E Deus fez isso de forma espetacular. Deus pega homens, Deus escolhe homens, Deus inspira homens, e Deus usa esses homens mesmo com todas as suas limitações intelectuais, de escritas, de conhecimento, gramaticais, históricas, sociológicas. Deus usa esses homens e Deus nos traz aquilo que homem nenhum poderia trazer, que era a sua palavra. Porque o que aqui está escrito é impossível eu e você escrevermos. Olhe para o conteúdo, olhe para a profundidade, olhe para a essência, entenda tudo que aqui está, e você verá que é impossível produzir a palavra de Deus. A palavra de Deus é um milagre, que é só explicado de uma única forma: Ele veio a nós e a nós se revelou. A palavra de Deus se fez. E a palavra de Deus se estabeleceu, ela primeiramente no céu, e Deus por sua misericórdia desce sua palavra a nós e usa, e de forma extraordinária esses homens escrevem exatamente o que Deus queria que escrevesse. Tanto é que quando um deles escrevia algo que não era da vontade de Deus, Deus eliminava. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: olha, por gentileza, ao lerem a carta que eu estou enviando para vocês, peguem a carta que eu escrevi aos Laodicenses e troquem entre vocês para todos vocês lerem. Na sua Bíblia tem a carta aos Laodicenses? Não tem. Mas foi Paulo que escreveu? Sim, mas o autor da palavra é Jesus Cristo. É por isso que não há Laodicenses. Quando você pega 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, de forma muito direta, Roberto, diz exatamente assim: eu vou de novo ensinar o que eu já escrevi para vocês. Opa, peraí. Se em 1 Coríntios capítulo 5, ele já disse que enviou antes uma outra carta, cadê essa carta? O dono da Bíblia não quis que ela estivesse. Ué, pastor, então Paulo escreveu quantas cartas aos Coríntios? Talvez 4. Com certeza 3, mas Deus quis que estivesse somente o quê? 2, porque uma coisa é Paulo escrever, outra coisa é Cristo usar o apóstolo para que sua palavra viesse. Creia, ela está nos céus, ela vem dos céus, e ela desceu a nós na exata proporção que Cristo quis. Cristo quis. Na exata proporção. E o que é lindo, irmãos, é que toda a Escritura é apta a ensinar, instruir, redarguar, corrigir e nos ensinar o caminho da vida, o quê? Eterna. Só que, amados irmãos, nós que amamos a palavra de Deus, recebemos esta palavra simplesmente em 3 grandes línguas. Em primeiro lugar, no hebraico. Ou você pensa que Moisés falava o quê? E Moisés, quando escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele escreveu como? Qual a língua que você acredita que Amós, Obadias, Oséias, Isaías o Grande escreveram? Tudo bem que já havia uma certa influência do aramaico, em razão do povo ter sido escravizado e, ao voltar da Babilônia, falar muito mais aramaico que hebraico. Mas o Velho Testamento, 80% foi escrito em hebraico e 20% em hebraico e aramaico. Ué, pastor, por que Deus deixou isso? Porque Deus quer que todos os homens se salvem. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra o quê? E não há caminho para a salvação, senão através da fé.
Pela fé somos salvos. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se a fé só vem através da palavra de Deus, então Deus começou a mostrar que sua palavra ia alcançar todos os povos. E aí no Velho Testamento já começou a permitir que sua palavra começasse a ser escrita também em o quê? Aramaico. Aí veio Jesus, a pedra rejeitada. E aí Jesus chega e começa a dizer: lestes o que foi escrito? Eu, porém, o quê? Vos digo. Eu, porém, o quê? Vos digo. Eu, porém, o quê? Vos digo. Tudo bem que na época de Cristo, a Bíblia de Cristo era o Velho Testamento, mas ele disse: vai vir o Consolador, e o Consolador vai lembrar vocês de todas as minhas palavras. E quando o Consolador veio, o Consolador não só lembrou aos apóstolos das palavras, mas os inspirou a escrever, e aí veio todo o Novo Testamento. Adivinhe que língua saiu o Novo Testamento? 90% dele no grego. Sabe por quê? Porque Deus queria que a sua palavra alcançasse todos os povos. E na época de Cristo, o grego era absolutamente, irmãos, absolutamente a língua mundial. Roma dominava, mas não queria muito que todos falassem latim, por uma razão simples. Se eu sou soldado romano e eu sei latim, eu sei grego, porque é a língua mundial, eu posso conversar com outro soldado romano aqui em latim, diante de um pobre judeu que só sabe grego, e a gente pode estar combinando a morte dele sem ele saber. Você entendeu? Isso é tática. Então é por isso que Roma, mesmo dominando o latim, ela permite que o grego ande, porque o seu povo falava grego e latim. E o Novo Testamento sai 90% em grego, 10% em aramaico e hebraico, por causa de Mateus, que tinha que escrever Mateus para os seus irmãos judeus. Mas Deus estava dizendo: a minha palavra vai alcançar todos os povos, porque eu desejo salvar. Eu desejo que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Sim, nós cremos que Deus não escolheu um para o inferno e outro para o céu. Nós cremos no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo, absolutamente todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. Mas o crer vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus tinha que alcançar todos os povos. O que Deus fez, irmãos? Olhe para cá. Por gentileza, olhe para cá. Pastor, o bom e velho esquema? Ele vai te ajudar. Nós estamos juntos. Olha o que Deus fez. Eu acho interessante que após a Bíblia produzida, Deus, pelo seu poder e pela sua graça, começou simplesmente a avançar na história e dizer: eu quero que a minha palavra alcance povos, tribos, raças e nações. E aí o que acontece? Exatamente aquilo que você já estudou na sua escola bíblica dominical. Vieram sim as primeiras traduções da Bíblia. Veio em primeiro lugar os targums aramaicos. O que eram os targums aramaicos? Todos vocês aprenderam na escola dominical. Quando o povo voltou do exílio, o povo não sabia mais falar hebraico. E o pior, Anne, como é que faz se a Bíblia está em hebraico? Aí Deus teve tanta misericórdia que Esdras, Neemias e aqueles grandes homens, principalmente Esdras, ao ler a palavra de Deus em hebraico, em respeito à palavra de Deus, imediatamente traduzia para o aramaico, porque o povo do povo voltou do exílio sem saber direito mais o hebraico. E a coisa foi evoluindo, Sonson, de tal maneira que tiveram que escrever os targums, as traduções, parte da Bíblia do Antigo Testamento em hebraico e agora depois todo o Antigo Testamento em hebraico. O que Deus estava querendo? Deus estava querendo pegar sua palavra e tirar daquele círculo pequeno dos judeus e fazer com que sua palavra alcançasse a todos os povos, com todas as línguas e todas as nações. Agora olhe para cá. Depois da tradução em hebraico veio a Pesita. O que é a Pesita? Ou Peshit?
é simplesmente a tradução da palavra de Deus para o siríaco. Como assim siríaco? É só pegar um mapa, aqui está Jerusalém, aqui está Israel, e em cima está a Síria. Quando aquele povo foi abandonado, meu irmão, quem é que entrou para roubar tudo que podia? Os sírios. Meu amado irmão, Deus é tão misericordioso, que Deus, simplesmente sabendo que o pobre do povo que ficou ali na terra, que não foi com Nabucodonosor, que ficou na terra, seria também influenciado pela língua síria, simplesmente Deus pega homens e diz, já que esse pobre coitado só sabe falar sírio, não sabe mais falar hebraico, então traduz, e veio a Persida. Sabe qual é o grande fato? Traduziram primeiro o Velho Testamento e depois traduziram todo o Novo Testamento. E é por causa dessa tradução que ainda existe igreja no Oriente Médio. Olha o que Deus faz, Nonata. Nonata, olha que coisa extraordinária. Depois o Senhor simplesmente pegou um grande general de Alexandre o Grande e disse, nós temos em Alexandria, a grande capital do império de Alexandre o Grande, nós temos em Alexandria e na biblioteca de Alexandria, essa maravilha do mundo, todos os livros, menos o livro dos judeus. Que maldade. Ele congregou 70 judeus, que segundo a tradição, não sabemos se é verdade, é tradição, tiveram 70 dias e produziram todo o Velho Testamento do hebraico para o grego. Esse homem não sabia o que estava fazendo, mas esse homem estava simplesmente cuidando do único restante original que tínhamos da palavra de Deus. Porque esses sábios judaicos que traduziram para o grego, eles tinham na mente de cor o original. O Senhor nos deu a Septuaginta. Sabe por quê? Porque Deus ama o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. A vontade é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o que eu acho fantástico é que não parou por aí. Os discípulos de Cristo simplesmente saíram pelo mundo como Cristo mandou, porque Ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aquele que crê, for batizado, será o quê? Salvo. Parabéns aos irmãos que se batizaram hoje. Vocês cumpriram a ordem do Senhor. Jesus voltando hoje, estarão nos céus. Agora preste atenção, os discípulos saem. Os discípulos não tinham uma Bíblia como a nossa, irmãos. Isso aqui é bênção de Gutenberg na Idade Moderna. Eram meros rolos. E eles, ao chegarem na localidade aonde simplesmente estava evangelizando, muitas dessas localidades não falavam mais o grego, porque o Império Romano tinha se tornado tão grande que tinha imposto agora o latim. O latim. E agora, como é que a gente vai evangelizar? Evangeliza. Fala que Jesus é bom. Deus vai te acompanhar com obras, sinais e prodígios. E a igreja crescendo. Mas peraí, esse povo não vai ficar com uma única cópia da Bíblia. E agora deu tudo errado, porque só está em grego. E daí se está em grego? A gente não pode botar isso em latim, não? Vieram a Vesto Latina. Aí o pobre do irmão que estava lá na África, e simplesmente só tinha 1 Coríntios na mão, traduziu 1 Coríntios para o latim. O que tinha Timóteo, traduziu Timóteo para o latim. O que tinha Mateus, traduziu para o latim. E daí vieram várias traduções. E o evangelho crescendo e a glória de Deus se manifestando e vidas sendo salvas. E Deus, por intermédio disso, dizendo, eu vou dar uma coletânea de documentos para vocês nunca terem dúvida de que a minha palavra é a minha palavra e não foi adulterada. Irmãos, são mais de 5.000 textos que descobriram até hoje dessas traduções de gente como eu e como você, que saiu evangelizando e que queria deixar algo da palavra de Deus para o povo que evangelizou.
E que independente se está vivo ou morto, se está grande, gordo ou magro, se tem casa ou não, se tem vida ou não, gente como essa simplesmente entregava a vida para deixar uma página da palavra de Deus para quem evangelizava. Amados irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se pereça e não perca, mas tenha vida eterna. E aí o que simplesmente nós menos esperávamos aconteceu. Deus nos abençoou com a Vulgata. Sabe o que foi a Vulgata? Foi um papa que olhou para Jerônimo, o homem que mais conhecia línguas na sua época. Jerônimo conhecia todas as línguas da sua época. E ele disse: eu quero a Bíblia inteira no latim. Glória a Deus. Ele pegou o homem que mais conhecia os originais em hebraico, aramaico, grego e todas as traduções existentes. E Jerônimo passou a vida inteira, mas deixou uma Bíblia inteira em latim. Você sabe o que significou a Vulgata? Significou pela primeira vez a Bíblia inteira na mão do mundo. Na mão do povo, qualquer um podia ler, qualquer um tinha acesso. Significou simplesmente a palavra de Deus acessível a todos os povos, porque o Império Romano dominava, e o Império Romano tinha por língua tradicional o latim. Então, a minha palavra está agora disponível ao mundo inteiro. Mas de forma estranha, irmãos, subiu ao poder da igreja gente de coração absolutamente longe da palavra de Deus. Começamos a ter líderes na igreja que nunca tinham lido a palavra de Deus. Começamos a ter líderes na igreja que simplesmente compravam a posição de líder máximo, pontífices máximos, papa. Esse tipo de gente, para conseguir dominar, não pode deixar que a Bíblia chegue na mão de quem? Do povo. Porque se lê a Bíblia, vai entender a Bíblia. Ou você acha que Deus nos deu um livro para não ser entendido? Se lê a Bíblia, vai ver um por um dos erros, e esses homens se sucederam no poder da igreja, simplesmente fecharam a palavra de Deus, tornaram o latim língua morta, faziam os cultos em latim para que ninguém entendesse, e a palavra de Deus, segundo a história, ficava acorrentada ao púlpito. E ninguém podia ler senão o sacerdote, que sabia o latim, e que nessa época da humanidade ninguém mais falava latim. Aí é fácil crer no purgatório, aí é fácil crer na ascensão de Maria, aí é fácil crer que é possível pagar, entregar dinheiro à igreja, e simplesmente o Everlake, a alma do meu pobre coitado pai, sai do purgatório e vai para o céu. Se a palavra de Deus está nos céus, alguém pode acorrentá-la? Alguém pode aprisioná-la? Alguém pode segurá-la? Ora lamacanturiandas. Nos céus estão firmadas a sua palavra, Deus. E aí chegou o momento em que a miséria e a desgraça no nosso meio chegou a um nível tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que simplesmente Deus levanta John Wycliffe, maior teólogo dos anos 1200. A pérola de Oxford,
o homem que mais conhecia Bíblia e entendia. E quando esse homem simplesmente olhou o que nós estávamos fazendo com a igreja, e o que a Bíblia diz que era para com a igreja fazer, esse homem se levantou, esse homem denunciou, esse homem gritou. Foi expulso. Foi expulso do nosso meio. Nós não queremos gente que atrapalhe o rico negócio em que nós nos tornamos. Está compreendendo? Você está maluco? Chuta esse homem. Nascimento, esse homem foi para o norte da Inglaterra. Esse homem traduziu a Bíblia para o inglês. Esse homem pegou meninos como os que estão aqui e entregava para cada um uma parte da Bíblia. E esses meninos que aprenderam a ler com esse homem, chamado Lollards, aqueles que gritavam, invadiram a Inglaterra, invadiram a Escócia, invadiram todo o Reino Unido, chegando até a Irlanda. E o Espírito Santo queimou aquele ponto lindo da ilha ao norte. Sabe o que fizeram com esse homem? Tu consegues ler ali? Pode ir para cá. Sem alternativas, o melhor que podiam fazer os líderes da igreja era queimar os ossos. Não puderam matar o Wycliffe. Viram onde ele morreu? Tiraram os ossos, Anne, queimaram e disseram, tu estás no inferno. E por que tu estás no inferno? Porque você é discípulo do anticristo. Está lá. O arcebispo de Canterbury disse que Wycliffe tinha sido aquele canalha pestilento, de memória condenável, sim, o precursor e o discípulo do anticristo. Além de sua maldade, inventou uma nova tradução das Escrituras em sua língua materna. Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da o quê? Verdade. Sua palavra não ficaria enclausulada. Wycliffe morreu. Mataram 90% dos seus discípulos. Queimaram o máximo de Bíblias em inglês. Deus disse, agora eu não vou mandar mais gente com folhetinho. Agora eu vou mandar contrabando do Novo Testamento todinho. Deus levantou William Tyndale. Olha a cara desse homem. Esse homem simplesmente era quem conhecia após Wycliffe o maior número de línguas, e ele disse, a Bíblia tem que estar acessível ao meu povo. E esse homem se escondeu no continente, às vezes na França, às vezes na Alemanha, às vezes na Suíça, e ele traduzia, e ele contrabandeava Bíblias para a Inglaterra. Olhe para cá. Olha que fantástico. Contrabandeava Bíblias para a Inglaterra. E esse homem um dia foi preso pela igreja. E disseram, você é pior do que o Wycliffe. Você vai ser morto na fogueira. Para que aprendam que ninguém pode brincar com a palavra de Deus. Ali tem algo que ele falou. Sabe o que ele falou? Ele disse, antes da sua morte, Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra. Deus responde à oração de um justo. Você sabe o que aconteceu? No século 17, o rei James I simplesmente chamou 50 dos maiores especialistas em língua. E agora aqueles que estavam perseguindo a palavra de Deus começaram a pagar gente para traduzir a palavra, o quê? Olhe para cá. Olhe para cá.
simplesmente, além de traduzir 80% do texto do Novo Testamento, tiraram, para não ter dúvidas, da Bíblia de Tyndale. Não queimaram todas as Bíblias de Tyndale. Sobrou a ponto de usarem 80%. E, amados irmãos, daí é que vem, em 1611, a Bíblia King James. E essa foi distribuída no país inteiro, porque Deus quer que a sua palavra alcance todos os povos, tribos, línguas e nações. Porque ninguém detém a palavra de Deus, ela está nos céus firmada. Aluno de... Porque gente ruim traz consequência, né? John Wycliffe teve um aluno. Influenciou esse menino, e o nome dele era John Huss. Sabe o que John Huss fez? Meu Deus, se traduziram a Bíblia para o inglês, eu que sou um dos maiores pregadores aqui na Tchecoslováquia, aqui em Praga. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou pregando em latim, esse povo está indo para o inferno. Vou traduzir em tcheco a Bíblia. E vou trazer as missas em tcheco. E esse povo vai aceitar Jesus. Irmãos, não deu outra. Exatamente em 1416 sai a Bíblia em tcheco. E adivinha o que aconteceu com o menino? Quem traduzia a Bíblia para outras línguas, o que ocorria? A publicação do livro foi considerada uma provocação direta às autoridades. E se o mestre foi chamado de discípulo do anticristo, esse foi chamado de quê? Não, ainda não chegamos no anticristo. Por enquanto é só discípulo. Anticristo fomos chamados nós, os pentecostais. Já já eu chego lá. Pode ficar tranquilo. O julgamento de Hus ocorreu na cidade alemã de Constança, numa convenção. Na época a convenção era chamada de concílio, e a convenção era algo sério. Pegava os hereges tudinho e queimava. Ainda bem que hoje as convenções não são assim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, a senhora há de queimar algum herege fora do Piauí? Nada disso. Volta a bater. Presta atenção. Meu amado irmão, por Cristo, na convenção de Constância, ou seja, no concílio de Constância, esse homem é queimado, mas esse homem grita. Ele grita: hoje vocês queimam um pequeno ganso. Ru significa ganso. Um pequeno homem, um homem insignificante, mas em 100 anos o Senhor levantará um cisne, o príncipe, e a ele vocês não queimarão. 100 anos após, do estrago estar feito, e a Bíblia está em inglês, e a Bíblia está em tcheco. Deus levanta um menino chamado Martim Lutero, que vai para a cidade menos conhecida no mundo, Wittenberg. E esse menino diz assim: está tudo errado, como é que Tetzel está vindo aqui, está vendendo indulgência, e esse povo está indo nas indulgências de Tetzel, pensando que vai para o céu, esse povo vai morrer. Aí esse louco fixa 95 teses no castelo de Wittenberg. Óbvio que o povo leu e não entendeu nada, o povo não sabia ler. Mas os grandes intelectuais leram e entenderam. E o Papa ouviu alguém falando diferente do que a igreja está falando. E isso é um problema sério. Que história é essa desse menino está falando que a salvação é pela fé? Meu Deus do céu, a salvação é pelas obras, porque senão a gente não consegue levar esse povo a comprar indulgência. Como é que esse povo vai ser salvo? Como é que esse moleque está falando que além da salvação pela fé, o centro do mundo é as Escrituras? Não. Esqueça as Escrituras. São os concílios da igreja que continuam com a palavra de Deus sendo produzida. Não, isso é um perigo. Mata.
Os irmãos sabem que Lutero, ele simplesmente, ao sair do conclave de Worms, foi sequestrado por um rei a mando de Cristo, para protegê-lo no castelo. E no castelo ele disse: eu quero só caneta e papel. Eu quero só caneta e papel. E me traz uma vulgata. Pegou a vulgata, transformou em Bíblia em alemão, traduziu para o alemão, e a tradução foi tão perfeita que até hoje a Bíblia de Lutero trouxe uma noção nova de gramática, sintaxe, de correção, completude nominal. É a base de todo o entendimento para a gramática alemã, é a Bíblia de Lutero. Você sabe por que ninguém pode segurar a palavra de Deus? Porque ela vem do céu. Ela está no céu. Glória a Deus! O estrago estava feito. A parte norte inteira da Europa estava atingida. Seja pelo inglês, seja pelo tcheco, seja pelo alemão, a parte norte estava atingida. Agora Deus olha para a parte sul da Europa e diz: tadinhos. Oh, tadinho dos espanhóis. Oh, tadinho dos portugueses. Sabe quem Deus levanta na Espanha? Esses dois homens. Cassiano Reina que traduziu a Bíblia inteira para o espanhol e só não pôde publicar porque a Santa Inquisição estava procurando ele manhã, tarde e noite, e a Bíblia dele foi queimada. Mas aí o seu sucessor protege a Bíblia, esconde a Bíblia e simplesmente divulga a Bíblia. Daí vem a Bíblia em espanhol, Reina e Valera, Bispo Valera. Deus atinge a Espanha. A Espanha começa a se converter. E um menino que falava espanhol sente no seu coração de simplesmente trazer a palavra de Deus para o seu povo, que falava língua portuguesa. Eu estou falando de quem? João Ferreira de Almeida, que pega a Bíblia, Valera Reina, e traduz para a língua portuguesa. Só que tem que traduzir por escrito, escondido, longo, porque a Inquisição procurava para matar, para destruir, para arrebentar, e simplesmente esse homem consegue traduzir todo o Novo Testamento, pega o Novo Testamento dele e joga no lixo, ele começa do zero, todo o Novo Testamento de novo, depois ele vai até Jeremias, ele morre, e o seu sucessor continua. Ele era um padre, né? Sim, pastor nessa época tinha o nome de padre. Ele era da igreja reformada holandesa. E a Bíblia chegou a quem? A Bíblia chegou a quem? A nós. A Bíblia é um milagre inexplicável. Homens e mulheres perderam a cabeça em razão da palavra de Deus. E a palavra de Deus foi semeada aos quatro cantos, porque Gutenberg inventou a imprensa, e aí nós podemos juntar todos os 66 livros num único livro. E ninguém segura a palavra de Deus, porque ela produzirá exatamente aquilo para qual foi determinada. Isaías diz. E o desejo de Deus é que todos sejam o quê? Salvos. Aí a gente avançou. Aí nos expulsaram da igreja. Chutaram nós e nossos filhos. Disseram que a gente era herege. Chamaram a gente de protestante. Simplesmente querendo nos humilhar e dizendo que nós tudo ia para o inferno. E Deus nos sustentou. Deus teve misericórdia de nós.
missionários morávios foram para todos os cantos, porque um grupo de jovens malucos abriu mão da própria vida para orar durante mais de 100 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando um maluco desse simplesmente sentia no coração que tinha que ir para algum canto, ele se vendia como escravo até chegar lá e pregar o evangelho. Irmãos, morávios se espalharam em tudo que é canto. Povo maluco que, segundo os historiadores, falava uma língua diferente, doida. Aí, de repente, John Wesley se levanta, Carlos Wesley se levanta, João Calvino se levanta, Martim Lutero se levanta, Martin Butzer se levanta, e ninguém consegue segurar nenhum destes generais. O evangelho alcança tribos, raças, povos e nações. John Wesley, aos 82 anos, reclamando, porque só conseguia ficar 5 horas em cima do cavalo dele e só conseguia pregar 4 vezes por dia, e reclamando com Deus, dizendo: cadê a tua palavra que tu nos renova todo dia? Eu tinha muito mais vigor. Olha a reclamação de John Wesley. Não era por dinheiro, não era por casa, não é por filho, não é por mulher, não, ele estava reclamando porque ele só conseguia andar no cavalo 5 horas, e quando ele era jovem andava 7, 20 horas, e ele pregava 6 a 7 sermões por dia, tendo por público uma média de 20 mil pessoas, e como é que agora ele só consegue pegar 3 sermões por dia? Ó que Deus levante. Ó que Deus levante. Deus levante nessa geração. Meninos que queimem. Homens inflamados por Ele. Cheios da sua glória. Que queimem diante do seu altar. Nós veremos isso. O diabo se alegrou com isso. O diabo, obviamente, começou a trabalhar, irmãos. E o diabo começou a pegar cada faculdade de teologia nossa, que foram criadas para formar pastores, como Wesley, Whitefield, Charles Spurgeon. O diabo começou, a partir deste homem, a indagar algumas coisas. O nome dele, Friedrich Schleiermacher. Um dos maiores intelectuais entre 1800 e 1900. Friedrich Schleiermacher era um homem tão competente na palavra que disseram: eis o novo Lutero. E este homem começou a pregar algo interessante. Começou a pregar que Adão e Eva não existiram. Começou a ensinar que quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio não foi Moisés. Vou trazer só um argumento. Eu não creio nisso não, tá? Só um argumento dele, tá? Olha que interessante. Quando você pega Gênesis 1, a escrita no hebraico é de uma forma. Quando você pega Gênesis 2, a escrita no hebraico é de outra forma. E a diferença é tão gritante que Gênesis 1 é um texto elaborado, científico, maravilhoso, com entendimento profundo e com hebraico rebuscado. Gênesis 2 é quase que uma escrita camponesa, feita por alguém que, na época, tinha um hebraico, no máximo, nós vai. Você entendeu?
a gente fomos. É impossível Moisés ter escrito Gênesis 1 e 2, porque a qualidade de Moisés era altíssima. E aí ele foi fazendo isso texto a texto com a Bíblia, texto a texto com a Bíblia, texto a texto com a Bíblia. E ele simplesmente trouxe uma teoria maravilhosa de que a Bíblia não foi dada por Deus. A Bíblia foi escrita por homens em tempos diversos, tanto é que o texto de Gênesis 2 foi escrito mais ou menos em 436 a.C., e o texto de Gênesis 1 foi quase perto de Cristo. E esses textos são juntados para uma única coisa: pegar quem está no poder e segurar no poder quem está. É sério. Deus escreveu essa palavra? Está doido. Deus tem mais o que fazer. Isso aqui é um conjunto de textos escritos por homens, sobrepostos à medida que o tempo vai passando, e você junta tudo para dominação. Por exemplo, segundo Schleiermacher, José nunca existiu. Quem cria José? José é produto de Davi, que não tinha como cobrar os impostos. Então é óbvio, um escriba na época de Davi é chamado por Davi, e Davi diz: pega aquela historinha de carochinha que andam contando por aí de José, escreve, bota na Bíblia, ensina, porque eu preciso cobrar tributos. Porque José foi importante. Ele não foi comprando tudo no Egito até conseguir os tributos para Faraó? Irmão, só de falar, você não sente o diabo do seu lado? Não é verdade? Eu lendo todos esses livros, eu senti o diabo sentado ao meu lado, me acarinhando, e dizendo: oh, meu filho, meu amado filho. A presença dele é horrível, traz muito medo, um gelo tremendo. Eu sei do que estou falando. Sabe o que aconteceu com os meninos que entraram nas universidades para fazer teologia? Todos saíram acreditando que a Bíblia não era mais um livro que? Divino. Todos saíram acreditando que a Bíblia era um mero livro humano. Metodistas, presbiterianos, batistas, ramificações históricas cederam. E as igrejas foram morrendo, porque onde não há palavra, há morte. Sabe o que aconteceu? Sabe o que Deus fez? Ele que pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele que pegou John Wycliffe para brincar com a igreja católica. Ele que pegou John Hus para brincar com a igreja católica. Ele que levantou, segundo o Papa Leão X, que excomungou Lutero, ele levantou aquele porco. Chamaram Lutero de porco. Viu? Olha que o Papa Leão X ainda escreveu a bula Exsurgite Domine, ou seja, levanta-te, Senhor, e arrebenta com esse porco no meio da tua lavoura. Sabe o que Deus fez? Olha para cá. Olha para cá. Depois de ter saído da universidade e do curso de medicina, porque no terceiro ano ele disse: vou morrer. Pegou uma doença incurável. Foi por meio de gente simples, que falava umas coisas estranhas. Coisa estranha. E a maluca que orou por ele, que falava coisa estranha, um Shebeneves, alguma coisa assim, disse: você está curado.
E a maluca do Chevé Neves tinha razão. Ele foi curado de uma das doenças incuráveis na época. Era o coronavírus da época. Charles Parham. Disse: eu tenho que conhecer esse Deus. Entregou o coração a ele e foi para o seminário. Como estavam os seminários? Friedrich Schleiermacher. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia só contém a palavra de Deus. A Bíblia é um livro humano. E esse homem se sentiu mal lá. E esse homem foi atrás dos escritos originais da igreja dele, os batistas. E ele, nos escritos originais, estava lá. Toda a escritura é inspirada. Nos céus está a palavra de Deus. Nenhuma escritura vem por mão humana. Aí ele não sabia o que fazer, ele foi estudar sozinho. Ele abriu um seminário, seminário de Dallas. Chamou gente que estava inconformada com a frieza. E começaram a ler e disseram: nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na palavra, nós acreditamos que a palavra é palavra de Deus. E eles leram um texto assustador, assustador. Abra comigo em Atos capítulo 2. Assustador o texto. Quando eles chegaram em Atos e simplesmente viram que no livro de Atos capítulo 2 estava dizendo assim: porque eles, tadinhos, eram burros o suficiente de acreditar que tudo que estava na palavra de Deus ia se cumprir durante todo o tempo. Aí eles leram assim, que simplesmente, Atos 2, e cumprindo-se o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu com um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam sentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes havia concedido. E depois que Paulo, tô louco, Pedro pega, simplesmente explica, diz: isto aqui aconteceu porque está se cumprindo o que Joel disse nos últimos dias, e ele disse: nós temos direito a isso. Começou a buscar. Para fiasco dele, uma aluna foi batizada com o Espírito Santo e ele ficou para trás. Como é que mulher batizada e eu não sou? Jesus, ele ficou numa revolta. Até que foi batizado. Você sabe o que Deus fez? Deus pegou e trouxe esse outro homem aqui, William Seymour. Seymour tinha que assistir às aulas do seminário de Parham no corredor, porque nessa época, nos Estados Unidos, a pessoa negra não podia estudar. E Parham, para não ser agredido pelos alunos, ó que gente santa nós somos, escondia Seymour no corredor para Seymour, que era cego de um olho, nada sabia de ler e escrever, ouvisse. Deus pega Seymour. Deus revisita a terra por intermédio de Seymour. E ao mesmo tempo que nas universidades nós dizíamos: não há palavra, se levantava um bando de malucos glorificando a Deus e dizendo: Deus tem sua palavra e ela é viva até hoje. Se levanta o movimento pentecostal. Tu estás entendendo que nós só não sucumbimos porque Deus levantou pentecostais. Gente como eu e você, gente simples, que crê na Bíblia como palavra dele, que diz é a palavra dele, e se está dito, eu vou impor as mãos e ele vai ser curado, vai ser curado. Os grandes olhavam para nós e diziam: está doido, está cheio de vinho,
E a gente dizendo recanturi, seralamaturianas, e botando a mão na cabeça, e eles não entendendo, e sendo batizados com o Espírito Santo. E o Espírito alcança batistas, presbiterianos, luteranos, e a igreja não cai por causa de gente que resolveu acreditar de novo na palavra de Deus. Ao mesmo tempo que o diabo nos avassalava de forma terrível, o Espírito Santo pegava quem era nada nesse mundo e levantava. Nunca tenha vergonha da tua igreja pentecostal. Nunca tenha vergonha do povo que te acompanha. Nunca tenha vergonha e descaso dizendo são simples, são pequenos. Nunca tenha vergonha deste evangelho absolutamente simples, que crê na palavra de Deus. Sim, somos tolos. Se eles querem nos chamar de tolos, somos tolos. Se na Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido um peixe 20 vezes maior, a gente acredita, porque é a palavra de Deus, e ela está no céu e ela não falha. Ao mesmo tempo que o liberalismo avança, a gente avançava. A gente avançava cantando de forma simples. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como som abrasador. Estamos sobre terraça. Pentecostal é engraçado demais. Reverência e muito amor. Esta obra é gloriosa. Vigilância e destemor. Aí ninguém detém. É obra santa. Ninguém detém. Ah, não tem línguas e a gente é obra santa. Esta causa quando todo de apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Eles dizendo tão loucos, e Mugamba era batizado mais de 400 com o Espírito Santo. Eles dizendo não existe, Mugamba paralíticos andavam, surdos ouviam, a glória de Deus se manifestando, e gente simples, pequena, humilde, fez com que até os grandes revisassem a Bíblia. Em 1975, a Conferência Mundial voltou a dizer: a Bíblia é a palavra de Deus. Quer dizer, de 1911 até 1975, quem aguentou? Quem aguentou? Chuta quem aguentou. Até 1975, quem é que ainda dizia: tem cura? Tem batismo no Espírito Santo. Isso aqui é a palavra de Deus. Quem? Nós, os pequenos. Agora escute. Até aqui você conhece a história. Talvez você não conheça o que hoje o diabo está fazendo. Você entendeu que houve uma época em que Deus nos trouxe sua palavra? Você entendeu que houve uma época em que Deus juntou sua palavra num único livro? Você entendeu que o diabo então tentou fechar esse livro e torná-lo recluso, e Deus com seu poder expandiu esse livro a todos? Aí quando esse livro chega a todos, que é inevitável, o diabo levanta a gente para dizer: acho que não é bem assim. Aí Deus levanta o movimento pentecostal, bando de maluco, os doidos. Sabe o que Deus fez? Deus levantou essa mulher. Sabe quem é essa mulher? É a mais respeitada
doutora em ciência da escrita bíblica. Schleiermacher não disse que nós tínhamos traduzido errado e que estava tudo incorreto. Essa mulher escreveu 2 livros. E quando a gente pergunta na faculdade de teologia aos professores, eles não sabem explicar. Crítica histórica da Bíblia, Eta Limeran. Crítica bíblica em julgamento, Eta Limeran. Sabe o que são esses 2 livros? É Deus dizendo: eu não me deixo escarnecer. Ela pega todo o liberalismo, bota no bolso. E ela diz: Schleiermacher, Kaubach, erraram nisso. E o pior, não conseguem expulsar essa irmã da maior universidade do mundo, de Oxford, porque ela fez concurso. Ainda querem acabar com o funcionalismo público e o concurso. Como ela fez concurso, não podem expulsá-la. E é hoje a mulher que simplesmente diz: confie na Bíblia que você tem. Você sabe por que Deus faz isso? Porque firmada no céu está a palavra. Se você é o diabo, e se você, vai, raciocina comigo, eu estou terminando a mensagem. Se você é o diabo e você simplesmente não consegue destruir a Bíblia como tentou, não consegue evitar as publicações como tentou, não consegue desmoralizar a Bíblia como quase conseguiu, e aí, graças a Deus, eu imagino o diabo olhando para o céu e dizendo: assim não dá, Jeová, me deixa trabalhar. Quando os pentecostais surgiram, eu imagino. Porque assim, eu estou conseguindo provar que está tudo errado. Aí o pobre coitado que mal sabe ler diz: se a Bíblia disse, está dito. Mas eu já provei que o texto não existe. O texto de Atos 2 não existe? Aí ele começava a falar em línguas estranhas. Então o que é isso? Eu acho, o diabo, tadinho, ele olha para o céu e ele diz: está de brincadeira. Usa isso para me afrontar, está de brincadeira. Tá bom, está precisando da academia para te afrontar, diabo? Está aqui. A mais preciosa aluna de Kaubach, ou seja, veio Friedrich Schleiermacher, depois veio Kaubach, que dizia assim, para não contradizer o mestre dele: mestre, não é que eu estou dizendo que na Bíblia tem a palavra de Deus, mas pelo menos a pessoa quando lê e sente alguma coisa, aí Deus opera. Momento, veio essa maluca e disse: todos os 2 estão errados. A Bíblia é a verdade. Se você é o diabo, o que você faz hoje? Eles amam a Bíblia. Eles vivem de acordo com a Bíblia. Eles regem a vida de acordo com a Bíblia. E o pior, ainda tem maluco que acredita que a Bíblia ainda se aplica integralmente. Aí bota a mão no enfermo e espera que cure. Aí, ora para ver se fala outra coisa. Aí, o que eu faço então? Ou tirar pequenas partes da o quê? Da Bíblia. Vou lançando versões novas, pequenos erros. Tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho lá, tira um pouquinho acolá. Eles mal verão, eu mudei a Bíblia.
Como assim, pastor? A minha Bíblia foi adulterada? Não. Só retiraram uns pontos. Coisa boba. Tá? Você quer ver? Abre Lucas na tentação. Pastor, agora eu fiquei com medo. Não. Tenha calma. Como você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, isso não vai te atingir. Será que vai? Que tipo de Bíblia querem produzir para os nossos filhos? Abriu Lucas 4. Amadeu, vem cá. Logo. Correndo. Abriu? Bota o dedo aí. E abra sua Bíblia na capa. Abriu na capa? Abriu na capa? A capa deve vir assim. Sua versão é qual? Almeida, King James, Nova Versão Internacional. Como é que é a sua versão? A maioria é Almeida corrigida. Outras são Almeida fiel. Outras Almeida atualizada. Outras cruz credo, na linguagem de hoje. Viu a sua versão? Abre Lucas 4:4, meu filho. Vamos lá, meu filho. Eu não quero ninguém assustado aqui, não. Calma, a gente tem antídoto, calma. E eu não vou te mostrar todos os textos hoje. A pregação continua na quarta. Quer ver tudo que foi adulterado? Vem na quarta. Olha para cá. Lucas capítulo 4 é a tentação de Jesus, não é? Achou aí a tentação de Jesus? Achou? Vamos juntinho? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao Espírito pelo deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em o quê? Aí na minha Bíblia está assim: e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, o quê? Na sua está assim? Glória a Deus, porque já tem Bíblia que está assim, versículo 4. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Está precisando de oculista. Meu Deus, que versão é essa? Uai, é a Almeida. Ah, é a revisada e atualizada. A penúltima que saiu. Mas ninguém pega a gente. Você acha que alguém vai pegar a gente? Porque no texto original, tá. Mas de toda a palavra, o quê? Ninguém vai pegar a gente, porque a gente já sabe isso de cor. Mas e o menino que nunca leu? E isso pode trazer problemas para alguém? Quem será que está mexendo nas Escrituras? Pastor, não brinca com isso não, pelo amor de Deus. Vai para Lucas 9. Meu Deus, pastor, eu estava quase dormindo na mensagem, agora eu acordei. Eita ferro! Deus de misericórdia. Vamos junto? Lucas 9, versículo 54.
Achou? Lucas 9, versículo o quê? E os discípulos Tiago e João, vendo isso, vendo o quê? Que os samaritanos desprezaram Cristo, tomados pelo Espírito Santo, né? Olha que espírito estranho esse. Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias fez? Fantástico, né? Aí Jesus diz assim, versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Foram para outra aldeia. Ainda bem que a sua Bíblia tem tudo isso, né? Mas ela está em parênteses. Está em parênteses. Você sabe o que significa um texto em parênteses? Significa, ninguém sabe se é verdade isso. Epa, peraí. A minha não tem parênteses. É óbvio, a minha vem da Corrigida e Fiel, de 1830. Quando Almeida não tinha dúvidas sobre isso. Uai, porque agora a dúvida surgiu. A sua tem parênteses? Sério que tem parênteses? Então não dá para confiar muito nisso, tá? Essa história de que o Filho do Homem veio para destruir. E ele não veio para destruir, mas para salvar. Não dá para confiar muito nisso não, viu? Está entre parênteses. Se eu sou o diabo, o que eu faço? Não dá para aguentar o movimento pentecostal? Não. Então o que nós vamos fazer? Vamos devagar. Mexer aqui, mexer ali, mexer acolá. E depois fica fácil de implantar o sistema do anticristo. Assustado não, né? Óbvio que não. Você lê a palavra de Deus, não é? Tem um texto que eu acho fantástico. Abra Apocalipse 14. Fala do Cordeiro e os remidos no Monte Sião. Quem vai estar no Monte Sião? Versículo 4. Estes são que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Os 144, que a gente vai ver essa semana. Estes não seguem o Cordeiro. Mas não é o 144? Não sei, vamos ver. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde vai. Estes são que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono. Como está na sua versão? Versículo 5, filho. Lê para a gente. E não se achou mentira, na sua boca não tem mácula. Pai, cadê? Porque são irrepreensíveis diante do trono. Não está em parênteses, não? Não está aí, não? Tiraram o trono de Deus como critério para verificar a santidade e irrepreensibilidade?
que esses caras estão querendo? Último texto. Apocalipse 22. Esse não tiraram e não tiveram coragem. Porque se tivessem tirado isso, nós pentecostal quebrava tudo. Nós não estamos acostumados com qualquer Bíblia. Está brincando com a cara da gente? Está pensando que a gente é tolo? Graças a Deus, Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de quê? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas o quê? Onde você vai lavar as suas vestiduras? A minha, graças a Deus, ninguém tem dúvida disso. Mas, pelo que eu estudei, tem Bíblia que no sangue do Cordeiro está entre parênteses. O que significa isso? A sua tem? Mas no sangue? Então nós vamos lavar a roupa onde? Não precisamos do sangue. Estamos com dúvida nesse texto. Olha para cá. No céu está firmada a palavra dele e ninguém toca. Obrigado, filho. Porque essa daqui eu dei de presente para minha esposa. Irmãos, ninguém entra em desespero. Existe uma versão chamada Almeida, Corrigida e Fiel. Almeida, Corrigida e o quê? De novo. Almeida, Corrigida. Ninguém tira a palavra de Deus da gente. Porque ela está no céu. Ninguém tira. Ela está nos céus. Você entende o que o diabo está fazendo? Pois nós não somos bobos. Você sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai jogar nossa Bíblia fora. A gente vai fazer o que eu faço. A minha está cheia de anotação, a minha é revisada. Mas eu gosto tanto da revisada. Aí eu pego a fiel, onde está faltando eu anoto. Onde tem parênteses e não tem na fiel, eu risco. Porque ninguém tira do nosso coração a palavra do Senhor. E você sabe o que a gente vai fazer? Nós cremos tanto nisso que nós vamos levar as almas a Cristo. Nós vamos levar as almas a Cristo. E eles vão ler essa palavra. E eles vão entender essa palavra. E eles vão viver de acordo com essa palavra. Deus não se deixa enganar e se escarnecer. Para sempre, ó Deus, firmada nos céus, está a tua o quê? Palavra, ó Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ninguém tira a tua palavra do nosso coração, ninguém tira a tua palavra da nossa alma, ninguém tira a tua palavra da nossa vida. Senhor, tu és Deus que domina todas as coisas e nós cremos na tua palavra de
todo o nosso coração. Obrigado pela irmã Etalaba, irmã, ó Deus, esta mulher que tu levantastes para trazer a veracidade e a dignidade novamente à tua palavra. Obrigado, Senhor, porque versões como a Almeida, Corrigida e Fiel não sumiram. Obrigado pela versão King James de 1611, porque está disponível a nós. Ninguém tira de nós a tua palavra. Ninguém tira de nós a tua palavra, para a honra e louvor do teu santo nome. Quarta-feira a pregação continua. Agora, Santa Ceia do Senhor. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.